aí, pessoal, meu nome é Alice, sou professora de História e a nossa aula de hoje é sobre os jesuítas, a fundação de aldeamentos no interior. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre quem foram os jesuítas, o objetivo deles aqui no Brasil, a gente vai falar um pouco sobre a revolta de Beckmann, né, e as consequências de tudo isso. Bom, pessoal, os jesuítas, eles são sacerdotes pertencentes à Companhia de Jesus, ou Ordem Jesuítica, fundada na Europa por Inácio de Loyola, lembrem desse nome, em 1534. Entre os objetivos dos jesuítas estava a divulgação da religião católica pelo mundo. No século XVI, a ordem procurava fazer de seus sacerdotes uma espécie de soldados do catolicismo. Foi com essa intenção que, em 29 de março de 1549, desembarcou na Baía de Todos os Santos o primeiro grupo de jesuítas na armada de Tomé de Souza, chefiados por Manuel da Nóbrega. Olha só, observem bem essa imagem, né? Ela retrata esse período das missões jesuíticas aqui no Brasil, então foquem também nesses dois nomes, Tomé de Souza e Manuel da Nóbrega. Eles estiveram, né, na primeira embarcação que trouxe aí os jesuítas aqui para o Brasil, tá? Isso em 1549. Então, se vocês verem por aí esses dois nomes, já fiquem atentos, ok? Porque a gente está falando aí sobre essa questão das missões jesuíticas chegando aqui no Brasil. Desde que chegaram ao Brasil colônia, em 1549, os jesuítas dedicaram-se à catequização dos indígenas. Para realizar essa tarefa, eles fundaram aldeamentos ou missões em terras concedidas pelo governo. Okay? Nos aldeamentos, os jesuítas ensinavam a doutrina católica, a língua portuguesa e outros aspectos da cultura europeia. Nesse processo, combatiam costumes e tradições indígenas que entrassem em choque com o cristianismo. Isso incluía, por exemplo, a poligamia, a nudez e a crença nos rituais dos pajés. Em geral, a rotina diária dos aldeamentos começava bem cedo, com a cerimônia da missa. Depois, alguns indígenas iam trabalhar nas plantações coletivas e outros nas atividades artesanais. O que a gente vê desse momento, né? A gente vê que os jesuítas, eles vieram, né, com o objetivo de modificar os indígenas, né, realmente, quem eles eram, aculturá-los, modificar os costumes, as crenças, tudo que envolvia os indígenas, porque eles acreditavam que a Europa era a detentora do certo, se assim podemos dizer. Eles acreditavam que eles estavam certos de alguma maneira e os indígenas precisavam se modificar e se adaptar ao resto do mundo, né? Então eles chegaram aqui no Brasil, viram que aqueles costumes eram totalmente diferentes dos seus e utilizaram, né, de toda sua força realmente, do seu conhecimento para impor isso para com os indígenas. Então os jesuítas, eles fizeram dessa maneira, eles buscaram, né, catequizá-los, né, com a religião católica e, principalmente, também utilizá-los como mão de obra, que a gente viu que isso aconteceu. Não como os bandeirantes, por exemplo, que a gente já falou sobre em outra aula, mas ainda assim eles utilizavam os indígenas, a mão de obra deles, né? Então não era como se eles fossem só lá e falassem sobre a religião e modificassem quem eles eram, eles também utilizavam a mão de obra indígena. Então tinha aí, né, dois trabalhos exercidos por eles. Nessa imagem vocês podem ver, né, uma escola. O que é essa escola, pessoal? Os jesuítas, eles não ensinavam apenas os indígenas, tá? Os filhos de colonos, principalmente dos senhores de engenho, também eram educados por eles. Para oferecer essa educação, os jesuítas criaram alguns colégios pela colônia, sendo mais conhecido o Colégio de São Paulo, em torno do qual foi fundada a cidade de São Paulo de Piratininga, atual São Paulo. Ok, então a gente vê aí que eles tinham essa responsabilidade também de educar, né, os filhos dos colonos. Eles ensinavam os filhos dos colonos a ler, ok, e a escrever. Enquanto os adultos trabalhavam para suprir as necessidades materiais da aldeia,
as crianças aprendiam a ler, escrever e contar, e também tinham aulas de moral e religião. Os jesuítas pensavam que as crianças assimilariam os novos hábitos culturais com mais facilidade do que os adultos. Além disso, nas missões do norte da colônia, os jesuítas faziam com que os indígenas trabalhassem na extração de riquezas naturais, conhecidas como drogas do sertão. O que eram essas drogas do sertão, pessoal? Era o guaraná, a pimenta, a castanha, a baunilha, plantas aromáticas e medicinais, ok? Cuja venda proporcionava bons lucros aos padres da Companhia de Jesus. As missões jesuíticas se tornariam, assim, o alvo predileto das bandeiras de apresamento, pois lá os bandeirantes se encontravam o chamado índio ladino. Olha só esse nome, índio ladino, né? Isto é, aculturado e conhecedor dos ofícios que interessavam o comprador de escravos. Então, as missões jesuíticas, né, como a gente já até citou, teve esse conflito aí com os bandeirantes, e a gente pode observar que elas foram um ótimo ponto, assim, um ótimo alvo para os bandeirantes, porque os indígenas lá já estavam, né, aculturados, eles já estavam, né, o chamado índio ladino, o indígena ladino, que ele já era um indígena que não se rebelava mais tanto, porque, né, ele já tinha passado por muita coisa, por um processo muito grande. Então, para eles, aquilo ali seria muito mais fácil. Se tornou um alvo, né, muito bom para os bandeirantes. Nessa imagem que vocês vão ver agora, vocês podem observar as missões jesuíticas dos séculos 16 e 17. Por onde que ocorreu, né? Tem aí uma imagem do nosso país e tem a legenda, né? As missões portuguesas, como vocês podem observar, ocorreu principalmente na região norte e nordeste do país, ok? E as missões espanholas, elas ocorreram principalmente na região do sul, ok? Então, existe essa divisão aí. Bom, agora que a gente falou um pouquinho sobre essa questão do conflito, né, dos jesuítas com os bandeirantes, a gente vai falar um pouco sobre a revolta de Beckman, porque ela foi muito importante em relação a isso. Durante o período colonial, houve divergências entre os colonos e jesuítas. Vários colonos, por exemplo, queriam capturar e escravizar os indígenas para utilizá-los como mão de obra, contrariando os jesuítas, que defendiam a proposta de aculturá-los e controlá-los dentro das missões. Essas divergências geraram uma série de conflitos, como a chamada Revolta de Beckman. Okay? Na época da União Ibérica, de 1580 a 1640, os jesuítas conseguiram com a metrópole a edição de normas que proibiam o ataque e a escravização dos indígenas. Assim, entre aspas, né, pessoal, bem entre aspas mesmo, protegiam os nativos dos colonos, embora se possa dizer que eles os exploravam à sua maneira. É justamente esse o ponto que eu quero, né, abordar. Os dois tinham interesses para com os indígenas e nenhum desses interesses era bom de fato para os indígenas. Tanto que existe na história, né, algumas provas de que alguns indígenas preferiam ir para com os bandeirantes do que ficar com os jesuítas, porque as missões jesuíticas, apesar, né, de querer passar essa imagem de ser algo positivo, algo bom, algo menos violento, eles modificaram quem eram os indígenas. Eles iam para um campo mais profundo, né? Eles abominavam tudo que eles eram, né, e queriam modificar aquilo a qualquer custo. Então, por vezes, aquilo ali era uma tortura psicológica muito grande para com os indígenas. A partir de 1650, porém, a capitania do Maranhão começou a passar por uma grave crise econômica, provocada pela redução dos preços do açúcar no mercado internacional. Sem condições de pagar os altos preços cobrados pelo escravo africano, os senhores de engenho da região organizaram tropas para invadir os aldeamentos dos jesuítas e capturar os indígenas para trabalho escravo em suas propriedades. Essa atitude provocou o protesto dos jesuítas junto ao governo português, que acabou reafirmando a proibição de escravizar indígenas aldeados. Ou seja, né, só não podia escravizar os indígenas que estavam nas aldeias das missões jesuíticas.
Nesse contexto, o governo português criou a Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão, em 1682, com o objetivo de fornecer mão de obra para a capitania. A ideia era introduzir na região 500 escravos negros por ano, durante 20 anos. Essa companhia não conseguiu, no entanto, cumprir os seus compromissos, agravando a crise de mão de obra e aumentando o descontentamento dos colonos. Além disso, a companhia também devia abastecer a região com produtos como tecidos, bacalhau e trigo, e comprar o açúcar ali produzido para revendê-lo à metrópole. Mas a companhia cobrava um alto valor pelos produtos fornecidos aos colonos e pagava-lhes pouco pelo açúcar adquirido. Olha só que espertos, né? Vendiam por um preço alto e compravam deles, né, por um preço barato. Mais motivos para descontentamento. Então a gente já está vendo esse acúmulo aí, né, de descontentamento dos colonos. Um grupo de senhores de engenho maranhenses, liderado por Manuel Beckman, que é este rapaz da imagem que vocês estão vendo, organizou um movimento para acabar com a Companhia do Comércio e com as influências dos jesuítas. Esse grupo queria também obter de Portugal autorização para escravizar os indígenas. A rebelião eclodiu na noite de 24 de fevereiro de 1684. Os armazéns da companhia foram destruídos, a escola dos jesuítas foi invadida e estes foram expulsos do Maranhão. Os rebeldes constituíram um governo provisório e o irmão de Manuel Beckman, Tomás, foi encarregado de ir a Lisboa expor a situação ao rei de Portugal. Ao saber dos acontecimentos, o rei não aceitou a atitude dos revoltosos, ordenou a prisão de Tomás Beckman e enviou ao Maranhão um novo governador, Gomes Freire de Andrade, que ali chegando, em 1685, mandou enforcar Manuel Beckman e outros 2 líderes do movimento. Apesar da reação severa, a metrópole mudou sua política na região. Os jesuítas puderam retornar ao Maranhão, a Companhia de Comércio foi extinta e a escravização dos indígenas foi autorizada em alguns casos. Agora vamos exercitar um pouquinho esses conhecimentos aprendidos, tá, pessoal? Essa questão é da FUVEST de 2010 e fala o seguinte. Os primeiros jesuítas chegaram à Bahia com o governador-geral Tomé de Souza, em 1549, e em pouco tempo se espalharam por outras regiões da colônia, permanecendo até sua expulsão pelo governo de Portugal em 1759. Sobre as ações dos jesuítas nesse período, é correto afirmar que, letra A, criaram escolas de arte que foram responsáveis pelo desenvolvimento do barroco mineiro, letra B, defenderam os princípios humanistas e lutaram pelo reconhecimento dos direitos civis dos nativos, letra C, foram responsáveis pela educação dos filhos dos colonos por meio da criação de colégios secundários e escolas de ler e escrever. Letra D, causaram constantes atritos com os colonos por defenderem, esses religiosos, a preservação das culturas indígenas. E letra E, formularam acordos políticos e diplomáticos que garantiram a incorporação da região amazônica ao domínio português. Qual é a correta? A letra C, foram responsáveis pela educação dos filhos dos colonos por meio da criação de colégios secundários e escolas de ler e escrever. Muito bem, pessoal, muito obrigada por terem assistido, espero que vocês tenham entendido alguma coisa e vocês podem rever esta aula na plataforma Eduque.